Fala galera do Bora Bater um Papo, vamos bater um papo a respeito hoje de um tema que vai sair um pouco do cotidiano do canal, porém é um tema bastante sério. Eu já trouxe vídeo sobre esse tema, faz algum tempo que eu trouxe, e inclusive, gente, primeiro ponto de tudo é que eu não sou especialista em conflito geopolítico, tá? Aliás, eu recomendo o canal do historiador Rock. Recomendo. Recomendo, é um excelente canal, tudo. E assim, gente, não. Lá ele já fala tudo que tem que falar. Só que aqui, é claro, no meu canal é um pouco diferente porque eu tento analisar o fato, trazer o discurso emocionado, o que todo mundo quer ouvir, e depois trazer a linguagem da razão, certo? Mas antes de fazer todas essas análises com relação a esse conflito geopolítico, que pelo jeito está longe de terminar, gostaria que você se inscrevesse no canal, ative a sineta das notificações para não perder nenhum vídeo, são vídeos novos todos os dias no canal. Bom, gente, desculpa estar meio borocochô, eu ainda estou mal, tá? Eu tô meio ruimzinho de saúde aí, tá? Tô indo trabalhar arrastado. Tô fazendo um vídeo arrastado pra vocês, então desculpe aí, tá? Mas eu precisei trazer esse conteúdo porque tem muita dúvida é, por volta desse conteúdo, tá? Por volta desse conflito. Bom, o primeiro ponto que nós temos que entender é para onde está escalando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, todo mundo está preocupado, se pode sim gerar uma terceira guerra mundial. Bom, dentro do discurso alarmista e do discurso emocionado. Vamos lá. Não estou descartando essa possibilidade, certo? Só que no discurso emocionado, no discurso mais à flor da pele, sim, é um motivo para todo mundo estar preocupado, porque Rússia e Ucrânia é um conflito. Quando esse conflito se estender no discurso emocionado para um Estados Unidos, aí já não é mais Rússia e Ucrânia, aí é Rússia e Estados Unidos. E logo, não é só a Rússia que vai participar desse conflito. A Rússia vai ter aliados de poder bélicos absurdos, que nem, por exemplo, a Coreia do Norte. A Venezuela, com certeza, vai se aliar à Rússia. Cuba vai se aliar à Rússia, mas são países tão pequenos que esses países às vezes nem sabem o que está acontecendo. Agora, a Coreia do Norte, China, Nicarágua também é um país meio que pequeno, mas assim, tem que se subestender que vai entrar nesse conflito também. Irã, Iraque, principalmente o Irã. O Irã está anunciando agora que está entrando no projeto bélico de construir uma ogiva nuclear no campo deles. E aí, gente, a gente entra também dentro do discurso emocionado, também dentro do, do discurso mais paliativo, vamos dizer assim, que o lado ruim, e de fato é, tá? Isso aqui é fato também, mas assim, o lado ruim é só por parte da Rússia. E o lado bonzinho é a parte da Ucrânia, é a parte dos Estados Unidos, é a parte. Gente,
vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender de um conflito geopolítico, de uma guerra, é que a primeira coisa que morre, agora fazendo uma análise racional desse começo, primeira coisa que morre não são civis, não, são fatos. A verdade morre na guerra. Existe muito mais uma guerra de narrativa ocorrendo, que é o começo de uma extensão de uma guerra. É primeiro a guerra de narrativa do porquê que está se promovendo esse tipo de guerra, tá? E também existe também a guerra de narrativa por parte da Ucrânia. Mas vamos deixar bem claro. Quem primeiro atacou a soberania de qual país? Foi a Ucrânia que atacou a soberania da Rússia ou foi a Rússia que atacou a soberania da Ucrânia? É o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, logo, o que está acontecendo no mundo, as tendências ocidentais, que o Oriente já tem essa opinião formada. O Oriente, eles querem dominar o mundo com aquelas políticas escrotas, com religiões mais escrotas ainda. Desculpa eu falar assim de outra religião, só que se você é muçulmano, se você segue o Alcorão, se você seguir a doutrina do Alcorão, você já está desrespeitando a sua mulher. Porque a doutrina do Alcorão não preza respeito, não preza valores, preza disciplina. Disciplina sim. Só que a disciplina pode ser colocada de forma errada. Ou não. A disciplina não é só positiva. Certo? A disciplina, ela é uma característica que pode ser utilizada para benefício e também ser utilizada para malefício. Então, gente, não caiam nessas guerras de narrativa. Que o Irã tem a política que eu acredito seguir, a Palestina preza a liberdade. Não. Primeiro que a Palestina é Estado marcado como dono e domicílio do Hezbollah. O Hezbollah, ele é pertencente, ele é financiado pelo Irã. E sim, a parte da Palestina, existe civis, existe pessoas inocentes, existe as pessoas que são lavadas com informações que não condiz com a realidade do mundo, como em todo o país. Só que o Hezbollah utiliza palestinos como escudo, humanos. Você vai atacar? Para quê? Para ter uma guerra narrativa. Você está atacando civis. Aonde que o Hezbollah se esconde, gente? Isso aqui é fato também. Passar por esse conflito, para depois a gente entender da Ucrânia. Aonde que o Hezbollah se esconde? Hezbollah se esconde, esse grupo se esconde em escolas, creches, e as pessoas não podem nem falar nada. Fica aqui quietinha. Para as pessoas, e muitas das vezes, essas pessoas estão protegendo ali na faixa de Gaza. Estão protegendo. E tem outras pessoas que não podem falar que está sendo utilizado como escudo humano. Entendeu? Por quê? A própria religião que eles seguem o faz tornar escravos de um culto. Escravos de uma
de uma seita, vamos se dizer assim. Então, essas pessoas passam a não ter mais qualidades e defeitos pessoais, individuais, e passam a ser pessoas apenas integradas a um grupo. Então, para você que é de esquerda e ainda segue meu canal, saiba que a esquerda sempre se tendenciou a seguir esse tipo de projeto. Sempre se tendenciou a seguir esse tipo de projeto. Tô falando que toda direita é boazinha? Não, não. Assim como existe extremismo na esquerda, existe extremismo na direita. Certo? Segundo ponto. Vamos lá. Agora a gente vai falar da Ucrânia para a gente entender o que está acontecendo lá. A Ucrânia, vendo que vai trocar o presidente da República dos Estados Unidos, não vai ser mais o Biden, vai ser o Trump de novo. Eles fizeram o quê? Chamaram os ucranianos, quer dizer, chamaram os norte-americanos, fizeram uma convenção e falaram, ó, a gente precisa de um ataque de uma bomba intercontinental. O que é isso, gente? Para ser bem, eu vou resumir aqui antes, porque não sou especialista em bomba, tudo, mas é uma bomba de escala nuclear, certo? Vamos ver o que é, para a gente entender primeiro, para eu não passar informações errôneas para vocês. Quer ver? O que é o que é bomba inter... E pessoal, eu tinha que ter feito essa pesquisa antes, né? Desculpa. Intercontinental. Vamos lá. Não dá nem o parâmetro, nada. Ó, aqui. Saiba o que é um míssil balístico intercontinental. A arma mais poderosa utilizada pela Rússia. Ó, a Ucrânia acusou Moscou de lançar. Ah, tá vendo aqui? Dispositivos intercontinentais. Lá, lá, lá. Aqui, ó. A 5.000 quilômetros de distância. O que aconteceu mesmo? Não fala nada do míssil, do que é. Olha lá. Com alcance de 5.000 quilômetros nesta quinta-feira, dia 21. Hoje é sábado, dia 23. Então, pessoal, assim, é o tamanho do alcance desse míssil. Tá? Intercontinental quer dizer que dependendo do país e da região que está sendo afetada, pode afetar outros continentes. Entendeu? Então, dada a informação, foi liberado pela própria Ucrânia, foi liberada pelo próprio Estados Unidos, lançar esse míssil balístico intercontinental. E eles lançaram. Isso foi uma afronta diretamente, você está falando dos Estados Unidos, dando autorização para lançar míssil na Rússia. Para você entender
a escala de conflito, se nós estivéssemos no tempo da antiga União Soviética e tivesse um conflito com qualquer outro país, vamos supor, o país da Ucrânia, que era estado da União Soviética, toma poder, tudo, se torna independente, e depois a União Soviética vai lá e pega e toma esse território. E depois os Estados Unidos vai e interfere com a sua bomba nuclear. Nós teríamos a Terceira Guerra Mundial. E justamente por isso que os países entenderam que ter uma ogiva nuclear, ter um acervo nuclear, é muito mais viável para proteger a soberania do seu próprio país do que para atacar outra soberania. Você vai me atacar? Tipo assim, os caras estão jogando hora constantemente. Você vai me atacar? Beleza. Segura minha bomba nuclear aí. E vice-versa. E vice-versa. Aí vamos lá, gente. Agora, sem discurso emocionado, nada. Vamos falar de fato, tá? O que aconteceria com o mundo se acaso a Rússia ataca os Estados Unidos, já acaba com a metade do mundo, e os Estados Unidos, assim que a Rússia ataca, que já tem esse acionamento, assim que a Rússia atacar, esse míssil chegar no solo, já lançou o míssil que vai para a Rússia. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo? Explica para mim. Vai todo mundo virar carvão nuclear. E que vantagem? Vamos lá, gente. Fazer o cálculo básico. Que vantagem Vladimir Putin obteve com essa ação? Explica? Sendo que ele também vai para o zaralho. Ou se não for para o zaralho, ele vai ter que mudar totalmente o seu meio de vida, porque o mundo já foi para o zaralho. Ou seja, quem jogou Metrô 2033, Last Light, é mais ou menos aquilo. É mais ou menos aquilo. Quem jogou também é Fallout. Quem leu o livro Metrô sabe que fala de um acidente nuclear que acontece assim, depois que aconteceu na Ucrânia, aquele acidente radioativo, tudo, surgiram diversas literaturas. Se a gente for parar para avaliar e adaptar essas literaturas de forma racional, nós conseguimos fazer uma análise do que aconteceria se acaso tivesse esse tipo de incidente nuclear no mundo inteiro. Por quê? Uma bomba nuclear abate a metade do mundo. A outra bomba também abate a metade do mundo. Gente, não tem perspectiva de vida um negócio desse. Não tem. Você acha que Vladimir Putin vai perder todo o seu poder, toda a sua o seu poderio que ele tem? Não, eu vou tacar um míssil balístico nos Estados Unidos, sabendo que a retaliação é feita na hora. Vocês acham mesmo? Vocês acham? Isso acontece, inclusive, em países pertencentes ao grupo da OTAN. Qualquer país pertencente ao grupo da OTAN que tiver a sua soberania ameaçada,
ela tem o direito da proteção bélica dos Estados Unidos. Vocês conseguem entender que essa briga não é uma briga... o pessoal está brincando de war. Essa que é a verdade. Eles pegaram 3, 4 fulaninhos. Vamos... Xi Jinping, vem cá. Vamos brincar de war com o globo terrestre original? Vamos? Demorou. Então sou eu, Vladimir Putin, Xi Jinping, no mesmo time, tá? No mesmo, se forma a aliança do eixo. Certo? A gente forma a grande aliança. Então vai ser assim. Vai ser eu, o Sheik do Irã, Bolim Rabah, jogando War, e o pastel de frango, a China. Aí, como o país é menor, a gente deixa a Coreia do Norte como acervo, como arsenal balístico. Enquanto isso, o primeiro país que sofreu o ataque, que foi a Ucrânia, que também foi obrigada a brincar de war, porque no caso dela foi obrigada, que também teve que obrigar a forças como Estados Unidos começar a brincar de war, Grã-Bretanha, Alemanha. Gente, é o mundo inteiro entrando no conflito. Por quê? Aqui vem a análise que eu fiz com relação aonde vai vir a origem da Terceira Guerra Mundial. Ali eu tenho uma total vivência de ser mais plausível ter uma Terceira Guerra Mundial da forma que eu vou falar agora do que desse conflito da Ucrânia. Certo? Então vamos lá, para vocês entenderem também por que eu estou falando isso. O conflito da Ucrânia, vocês querem que eu seja bem realista? Vladimir Putin ou vai ser preso ou será morto. Ah, mas que análise é essa? Você está tirando da bunda, não. Ou Vladimir Putin, ele é preso ou ele é morto. E a morte, vocês vão saber, vai ser a morte do século. Vai ser a morte do século. Se acontecer a morte dele, vai ser a morte do século. Por quê? Ninguém vai saber de onde vem. Gente, vocês acham mesmo que um país daquele tamanho não tem uma quantidade desacerbada de pessoas querendo pegar esse cara? Fora ele já é fora o próprio país residente do cara, do Vladimir Putin, ele já é procurado pela Interpol em mais de 100 países. Em mais de 100 países. Qualquer lugar que ele for, ele é preso. Por quê? Vladimir Putin está quebrando uma lei mundial que você não pode avançar sobre a soberania de outro país. Você não pode. Ah, mas da onde que saiu isso? Dos conflitos da China e também da Rússia. Porque a Rússia já vem brincando de war antes da Segunda Guerra Mundial, com a União Soviética. Aqueles filmes que você assiste, 007, lutando contra a KGB e não sei o que tem. Gente, a KGB existe. A KGB existe. Então, sendo bem específico, eu acredito que o povo não aguenta mais 2 anos na Rússia.
Porque o país está ficando em frangalhos. Eu acredito que na Rússia o povo não aguenta mais 2 anos. Já vai começar a ir em cima do Vladimir Putin. E aí, tem duas hipóteses que nem eu falei pra você. Ou ele é assassinado, mandado matar. Você sabe que os Estados Unidos faz isso. Faz isso. Quando o, o Che Guevara foi metralhado pelos norte-americanos, foi exatamente pela mesma merda de motivo. Tava brincando de ser o revolucionário e tava pegando, não, esse país vai ser pertencente ao meu, esse país também vai ser pertencente ao meu. Pra comunista, essa história é mentira, não. Ele estava lutando pela. Não, não. Aconteceu a mesma coisa, só que o país que ele saiu, pro país que ele foi, são países extremamente pequenos. Ou seja, os Estados Unidos pode fazer alguma coisa. Agora, os Estados Unidos estão de mão atada. Só que aqui nós entramos no porquê que pode acontecer essas duas coisas que eu estou falando com o Vladimir Putin. Os Estados Unidos não querem uma guerra com a Rússia. Não. Os Estados Unidos quer deter Vladimir Putin. Isso ele quer. Justamente pelo crime que ele cometeu. Porque ele cometeu o crime. Ele cometeu crime de guerra, ele cometeu crime. Meu, se tem um cara que é mais criminoso até que o Lula, pode-se dizer assim, é o Vladimir Putin. Fora diversas polêmicas que tem dele com desvio de dinheiro público, que a gente sabe que tem. A gente sabe que está mantendo a guerra dele, essa guerra de war dele, essa brincadeirinha de war dele. É isso. É isso. Porque se ele não tivesse esse poder todo, cara, ele já teria sumido. Os Estados Unidos teriam dado fim nele. Ponto. E ponto. Só que o país que ele tá, que é a Rússia, o corpo pertencente, que é a KGB, que ele fez parte também, né, espião da KGB, cara, não tem como. É um poder bélico. Qualquer coisa que você for fazer lá, e bater lá na Rússia, meu amigo, você está pedindo para morrer. Você está pedindo para escalar do conflito. Então, por isso os Estados Unidos fica apenas, ó, eu vou ajudar com alimento, vou ajudar com helicóptero, vou ajudar com poderio bélico, segura aí, não fale que eu não estou ajudando. Nem da OTAN vocês são, porque a Ucrânia não é da OTAN. Sabe por que a Ucrânia não é da OTAN? Porque o presidente passado da Ucrânia, não quis que fosse pertencente da OTAN. Porque era membro do governo russo. E aí quando mudou, porque lá tem democracia na Ucrânia, ainda tem democracia na Ucrânia, quando foi pro Zelensky, que ele viu que as pautas ele não ia conseguir anexar a Crimeia, a Crimeia é muito importante para a Ucrânia, ele não ia, então ele foi lá e deu um de louco, colocou o míssil na bunda e falou, não, agora eu tô brincando de war com a Ucrânia. Foi isso que aconteceu, gente. Foi isso que aconteceu. O segundo ponto, da onde vai parar essa guerra? Vamos lá. Eu já falei do Vladimir Putin. Dependendo do que acontecer com Vladimir Putin, nós teremos uma terceira guerra ou não. Ah, mas com análise em que? Vamos lá. O Vladimir Putin está testando algo que a China está doida para fazer em Taiwan e, por consequência,
no Japão. Eu fiz um vídeo sobre isso reagindo ao vídeo do Kim Kataguiri. Então, por favor, vá lá e assista. Sobre o Japão e sobre Taiwan. É a última fronteira do Japão. É Taiwan. O que importa para a China é escravizar Taiwan para depois tentar escravizar uma potência como o Japão. Ah, como assim escravizar? O que está falando aí? É sim. Quando a China tomou o poder de Hong Kong, ele falou, não, eu vou cuidar muito bem de vocês, não sei o que tem. Vai ver como é que tá Hong Kong. Taiwan é a mesma coisa. Taiwan não para de ter ameaças aéreas por parte da China, não para. Não para. E qual que é o medo que eu tenho? Pegou Taiwan, anexou Taiwan. Taiwan é a última fronteira para o Japão, certo? Que nem eu falei naquele vídeo. O Japão tem um contrato de defesa com os Estados Unidos. Por causa das atrocidades que os Estados Unidos fizeram na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, qualquer coisa que for ameaça à soberania japonesa, os Estados Unidos têm obrigação de defender. Aqui está meu medo. Aqui está meu medo. Se os Estados Unidos quebra esse contrato e fala que não vai defender, o Japão já era. Depois, toda aquela parte do globo, Japão, China, Ucrânia, toda essa parte do globo vai virar tudo socialista, tudo comunista. A gente está voltando, a gente está retrocedendo, o mundo está retrocedendo. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Se não tiver freio, as atitudes que o Vladimir Putin fizer, ele vai parar? O que vocês acham? Ele vai parar na Ucrânia? Tem a Polônia. Depois da Polônia tem a Alemanha. E aí? Lembra que eu falei no começo que eles estão brincando de war? Ó, eu faço fronteira aqui, hein? Não mexe aqui que aqui é meu, hein? Estão brincando de war, cara. E sabe quem vai decidir o futuro da Ucrânia? Donald Trump. E Trump já falou. Quem pagar mais, leva. Quem pagar mais, leva. Gente, esse vídeo é importante para vocês entenderem o quão asqueroso, o quão nojento é o lobby de qualquer coisa. O lobby de qualquer coisa. Ah, é lobby de funcionalismo público. Nojento. Ah, é lobby do empresariado. Nojento, tosco, asqueroso. Asqueroso. E geralmente, o lobby do funcionalismo público está coligado com o lobby do empresariado. Uma vez que nunca se faturou tanto os bancos hoje como no governo do Lula. Nunca o senhor Rubens Oneto fez alianças bilionárias com o Lula que nem está fazendo hoje. Então uma coisa se coliga com a outra.
independente do estado do mundo, independente do lado. Quer ver um outro lado? O Trump. O Trump tá querendo o Elon Musk. Pra que vocês acham que eles estão querendo? O Elon Musk foi o maior financiador da campanha do Trump. Foi o maior financiador da campanha do Trump. Nunca se viu uma derrocada tão grande na economia norte-americana que nem se viu no governo Biden. Nunca se viu. O governo Biden não tinha condição de administrar a padoca da esquina. Não tinha. Ele estava administrando a maior potência do mundo. Em termos de Ocidente. Em termos de Ocidente. Então, antes de vocês pegarem assuntos complexos em que vocês não vão conseguir resolver, vocês não vão conseguir entender, se aprimore e sempre se prepare para o pior. Ah, mas como assim? Eu vou ter que fazer um sótão subterrâneo. Se o dinheiro der, por que não? Faça. Hoje eu já sou a favor disso. De fazer. Faça. Se eu tivesse dinheiro, eu faria. Faça. Só vai lá e faz. Nem que for para esse sótão subterrâneo, sabe? Esse estacionamento subterrâneo. De começar a ser algo de colecionismo. Ah, começar a colecionar caneta. Ah, começar a colecionar estojo. Ah, vou começar a colecionar. E vai deixando lá. Vou começar a estocar comida enlatada. Ah, vou começar. Vai deixando lá. Por quê? Na hora que a coisa torar realmente, você tem para onde correr. Você tem para onde correr. E pode ter certeza que por mais que tenha uma bomba nuclear que vai acabar com o mundo, que nem todo mundo tem medo, por mais que tenha isso, sempre vai sobrar meia dúzia de gato pingado. E aí, como que essa meia dúzia de gato pingado vai sobreviver em um mundo desse? Se ele não tiver preparo, se ele não tiver saúde, se ele não tiver cabeça, se ele não tiver resiliência. Porque aí a vida real muda. A vida real literalmente muda. Vou fazer algumas recomendações. Tá? Inclusive, eu já fiz algumas recomendações. A primeira recomendação, para quem gosta de videogame, para tentar entender o quão insano é isso. A primeira recomendação que eu vou fazer é: jogue Fallout. Desde os primeiros. O Fallout é fantástico. Não jogue Fallout. Principalmente o 1 e o 2. Eu tava jogando aqui, cara, que jogo. Meu, depois, se vocês quiserem, eu posso trazer isso aqui pra vocês. Tá? Mas ele é câmera isométrica, é mouse. Então, pessoal, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Mas quem tiver um PCzinho minimamente decente ou minimamente razoável, consegue rodar esse jogo. E ele é um jogo fantástico. Você vai ser inserido no mundo pelo qual você está querendo entender o que vai acontecer. Certo? Recomendação de livro. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer uma lojinha aqui. Eu vou começar a correr atrás de uma lojinha para indicar livros para vocês. Recomendação de livro. Leia. Pelo amor de Deus, leia. Metrô. Tente entender o que o autor, que é polonês, quis colocar naquela história, inserir naquela história. Entenda que tudo aquilo, se você tirar a parte fantasiosa, a parte dos ratos gigantes, a parte, se você tirar toda essa parte, a gente não sabe se isso vai acontecer, se tiver. Aquilo
que vai acontecer com a humanidade se acaso tiver uma ogiva nuclear. Ler é muito importante. E joga também, joga o metrô. Metrô mas não joga roxando ele não, cara. Pega o metrô e pega as falas, pega a tradução em português, tudo bonitinho. Ele é um pouco pesado ainda pros dias de hoje, tá? E é um jogaço, mas ele é um pouco pesado ainda pros dias de hoje. Só que eu recomendo que vocês peguem a tradução, vai lá traduza, tudo certinho. Pega e leia com atenção cada frase que é dita naquele jogo, cada parágrafo que é dito naquele jogo, para vocês entenderem o que o cara passa. Que é algo muito complexo. Realmente é muito complexo. E aqui, pessoal, eu já tô indo pro apocalipse radical. Pro apocalipse radical. Agora, e se tiver, por exemplo, esse conflito se instalou, teve a crise mundial econômica, porque sempre depois de um conflito tem uma crise econômica fodida, o mundo retrai novamente para depois inflar novamente. Vocês estão preparados para isso? Vocês compraram uma criptomoeda? Vocês compraram uma ação na bolsa de valores? Vocês entendem que o dinheiro tem que trabalhar para você e não você trabalhar para obter o dinheiro? Vocês entendem? Vocês conseguem entender isso? Se vocês entendem isso, beleza. Daí as recomendações para vocês. Recomendo também o canal do Rock, Professor Rock. Muito bom, muito sério dentro dos contextos que ele fala. Ele é muito mais especialista do que eu, ele vai dar muitos detalhes do que eu dei aqui. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam esse canal. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu trago mais, eu trago até de fatos que aconteceram, tá? E para quem quiser entender o que é os absurdos da guerra, o que é os absurdos que podem acontecer novamente, assistam um filme se vocês tiverem coragem de assistir, porque ele é muito pesado. Tem dois. E os dois são do Steven Spielberg. Primeiro filme, Cavalo de Guerra. Segundo filme, também eu vou recomendar três, tá? Resgate do Soldado Ryan, mas aí o Resgate do Soldado Ryan eu achei muito fantasioso, tá? Cavalo de Guerra ele é muito mais é, inserido nesse tema de guerra, tá? E o terceiro filme, A Lista de Schindler. Mas só que a Lista de Schindler eu recomendo. Se você tiver menos de 15 anos, menos de 16 anos, passe longe desse filme. Longe desse filme. As atrocidades que é mostrada, o que o ser humano é capaz de fazer, é colocado naquele filme, é baixeza. Se você for impressionado também, então eu nem recomendo. Certo? Forte abraço, tudo de melhor sempre. Mais um dia no país do Professor Rock.